paz do Senhor a todos, bom dia. A paz do Senhor, bom dia. Pessoal, hoje a gente está no livro de Gênesis ainda, no capítulo 33 e 34. Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se o vídeo chegou até você e você não é inscrito, beleza? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, mais uma vez poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, abençoa, abre os nossos olhos espirituais para que a gente leia, Senhor, e entenda o que o Senhor quer falar conosco essa noite, essa manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, aqui lendo o capítulo 33, o título diz assim: O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Isso aqui é muito impactante, né? Porque Jacó ele estava com uma perspectiva, né, do que Esaú iria fazer, pensando pela carne, né? Pensando de forma carnal, né? Só que, para quem se lembra do devocional anterior, Jacó lutou com um anjo e Deus mudou a história dele, né? Muda até o nome dele de Jacó para Israel, que significa lutando com Deus, né? Viu Deus face a face. Por isso que o nome daquele lugar ficou de Peniel. Acontecendo isso, certamente Deus era com ele, né? Aliás, acontecendo um monte de coisa, atrás de Deus já era com ele, mas ali foi prova disso, né? Que Deus era com ele. Então, o que acontece? Aqui, Jacó, ele fica precavido, né? Vamos colocar assim, ele fica precavido e divide a família dele, certo? Mas a presença de Deus estava com ele, certo? A presença de Deus estava com ele. E quando a gente está com a presença de Deus, tudo muda, as situações todas mudam. A gente imagina uma coisa, né? A gente enxerga com os nossos olhos até certo ponto. Então, até certo ponto, ele encontrou Esaú e 400 homens vindo na direção dele. Mas Deus vê além disso, né? Além do que a nossa visão alcança. Então, a presença de Deus muda a história. E ele, em vez de ser agredido por Esaú, ele é abraçado e os dois choram. Olha que emocionante, eles fazem as pazes aqui, né? E aí ele pergunta quem são esses, e ele fala que foi Deus que os agraciou com esses filhos, né? E todos se juntaram. Depois de conversar aqui, de bater um papo, eles vão em direção à terra de Siquém, né? Então, eles até habitam dentro de Canaã, aonde eles eram brigados. Então, duas coisas que eu queria enfatizar aqui é que às vezes a gente cria problemas na nossa cabeça maior do que eles são, né? E também que quando a gente tem a presença de Deus, o que a gente acha que é problema vira bênção. Até o que é para dar errado dá certo, né? Quando a gente está com a presença de Deus, até o que é para dar errado dá certo, né? Vamos ver o exemplo de Davi quando ele está trazendo a arca, que os sacerdotes morrem lá, que Uzá toca na arca e morre. Aquilo era para dar errado, porque estavam carregando a arca da melhor maneira possível na cabeça humana, né? Que era com um carro de boi novo, mas aí o boi tropeça e a arca ia cair, ele vai pôr a mão na arca e acaba morrendo. Mas aquilo que era para dar errado na cabeça de Davi, o que ele faz? Ele fica com medo e larga a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E o que era para dar errado dá certo, porque Obed-edom faz do jeito certo e a presença de Deus agracia ele, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Até o que era para dar errado dá certo. E a gente vê essa história na Bíblia se repetindo várias vezes, né? Em Gideão, em Davi moço quando luta com Golias, várias e várias vezes, né? E também vemos
vemos o inverso. Até o que era para dar certo dá errado, quando não tem a presença de Deus, né? Então o reinado de Saul, por exemplo, era para dar certo, e ele deixou a presença de Deus e subiu o ego. É verdade. Aí deu errado, né? Então, esse aqui acho que é a maior lição de hoje do devocional, é essa aqui. A presença de Deus faz toda a diferença na vida de quem ganha essa oportunidade de andar com a presença de Deus, certo? Aqui no 34, ele conta a história pra gente aqui de Diná e os siquemitas, né? Que uma das filhas de Jacó e Lia, ela é... Uma das filhas não, a única filha de Jacó e Lia, ela vai visitar ali a terra próxima, de onde eles estão acampados em Siquém. Um rapaz lá acha ela legal e toma ela e estrupa ela, né? E ela sofre a consequência. Mas aqui ainda é só uma parte do texto, né? Que vai falar que os irmãos, né, planejaram contra eles, né? Foram astutos nas palavras, planejaram contra eles quando eles estavam fracos. Eles mataram todos os homens da cidade, né? Isso aí vem ficar melhor depois aqui no 35, que é o devocional de amanhã. Mas aqui também demonstra que os filhos mais... Olha o exemplo. Acho que isso veio agora aqui, ó. No 34, versículo 25. Meu título diz assim: a traição de Simeão e Levi. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, né, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Né? Mas aqui, por que uma traição? Porque eles tinham falado para aqueles homens que se eles fossem circuncidados como eles eram, eles iam permitir. E eles foram se propor a se cortar o seu prepúcio para poder serem ali uma união, um povo só. E eles traíram ele daquela... Ah, mas eles estavam na boa intenção, estavam defendendo a irmã. Traição. Jacó traiu Esaú. E eles tiveram um exemplo de Jacó ainda antes da mudança, né? E isso a gente vê uma grande diferença porque aqueles tinham um exemplo de um pai que não era muito bom, né? Então eles cresceram vendo Jacó não muito bom. Jacó vai mudar depois, quando ele nesse rolê até aqui, Jacó é transformado. Mas até então eles só conheciam um pai atribulado, que não era muito certo das ideias, apesar de Deus já ser com ele, né? Outro exemplo é que José, filho de Raquel, ainda é moço. Então o exemplo que ele vê é basicamente, ele vê um pouquinho do pai ruim, porém dali da mudança para frente ele cresce vendo um pai totalmente mudado, com um caráter novo. Talvez seja esse o motivo de José não ter pecado no caminho para o Egito, não ter murmurado, porque ele viu ali um pai já servo de Deus, caminhando certinho, bem instruído, né? Então olha a diferença. Todos os outros filhos, até José, viram um pai ruim. José, como ainda era moço, era pequeno, né? Só viu um pouquinho, talvez não se lembrasse, né? Dependendo da idade que ele tinha. E quando ele foi crescendo até a idade que ele vai ser vendido, ele viu um outro exemplo, né? Mas isso aí é um spoiler mais pra frente. Mas isso aqui é o exemplo. Talvez a gente... Uma vez eu ouvi um testemunho, Bruna, de um pastor que tem uma família abençoada e um casal da igreja chegou para ele e falou assim: eu quero que você converse com meu filho, ele já tem 17 anos e eu quero que ele seja apaixonado pela casa de Deus como você é. Aí ele falando que os pais vieram para a igreja há 1 ano só e o filho já tem 17, está no mundo. Então ele estava falando assim: não tem como em 1 ano eu fazer dele um cara apaixonado pela presença de Deus, sendo que vocês mostraram 17 anos ao contrário, né? Então é tipo, as pessoas hoje vivem naquele contexto: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Só que para os filhos é o contrário. Você pode até dizer, ele não vai fazer, mas se ele vê você fazendo, ele vai começar a fazer. Então a gente vive de exemplos, né? Aqui é uma demonstração, isso aqui é coisa minha, né? Interpretação minha,
né? Faz, pra mim, não sei pra você, me fala agora, faz sentido pra você? Sim. Porque aqui, ó, Levi e Simeão estão vendo todo um exemplo de um pai que ele podia não ser sanguinário, mas ele não prestava muito bem. Porque, por exemplo, Labão acusa ele de enganar ele. Ele sai da casa de seu pai com a história de que enganou Esaú, enganou seu pai. Então a traição é um tipo de enganação. Eles aprenderam. Vai saber no meio ali do rebanho, na hora que eles estavam com seu pai, se seu pai não contava uma mentirinha. Ah, às vezes é aquela, sabe quando você ouve assim, é uma mentirinha santa. É só um negocinho. Mentira é mentira. Então o exemplo vai ser de tipo assim, se for com uma boa intenção eu posso mentir. Né? Se for com uma boa intenção eu posso enganar minha mãe, posso enganar meu pai. E aí isso suja aquilo que era para ser limpo, entendeu? E aí eles possam, aqui num mau exemplo, acabar combinando uma coisa e fazendo outra. Verdade. Quer acrescentar alguma coisa? Aqui no 33, 18, só pra concluir mesmo o que você disse. Que deixa bem enfatizado, né? Tendo voltado de Padã, Jacó chegou a salvo. Não. Né? Perdão, eu tô no 34. 18 aqui, voltando para... 33, 18. Tendo Sim. voltado de Padã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Tá assim pra você? Tá. E aqui no 31, né, o Senhor falou para ele, Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você, né? E Deus, ele realmente, ele fala e ele cumpre, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou e ele fez. Sim. Deus é Deus justo, de justiça. Apesar de lá atrás ele ter fugido, né? Quando Esaú falou, né? Estava planejando matá-lo quando seu pai um dia morresse, e ele saiu fugido com medo. Deus já cuidava dele, né? Desde aquele momento. Deus já estava com ele, né? Então, mesmo com a angústia dele, mesmo com todo aquele medo, Deus já tinha todo um plano. Quando ele estava fugindo aqui de Labão, Deus já tinha dito aqui que estaria com ele. Sim. Então, mesmo que se ele não tivesse lutado com Deus ia estar com ele. Deus já estava protegendo. Sim. Porque se ele falou que ele ia estar na terra de seus pais, eu estarei com você, ele ia chegar. Talvez, Bruna, talvez. Que ali o medo, né, às vezes nos paralisa, né? Então, talvez tenha sido... Então ele precisava dessa bênção. Sim. Para ele... Talvez tenha sido um teste de Deus para ver se ele ia fugir de novo ou se ele ia para cima. Talvez fosse um teste de Deus, entendeu? Ou até também ele precisava disso para mudança de caráter, né? Para uma experiência, para uma intimidade. Porque ali foi mudado o nome dele, né? Ali foi mudado o nome dele? Porque ele entregou tudo que ele tinha na mão de Deus. Ali o anjo do Senhor pergunta para ele, qual o seu nome? Ele fala Jacó. Né? Então ele podia ter, como ele estava vendo, talvez, minha opinião, como em formato de teofania ele estava vendo o próprio Esaú, ele poderia ali ter falado assim, eu sou o Lucas, eu sou o João, eu sou o Rodrigo. Mas não, ele foi sincero, ele bateu de frente e falou, eu sou Jacó. E aí a gente acha que os historiadores falam que ele parece com Esaú, porque no versículo, no 33:10 diz, mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita de presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ele como fala? Comparou a face de Esaú com a face de Deus. Sim. Então eu acho que isso mais uma prova do que realmente era. De que realmente a teofania que ele viu, a face de Deus era o rosto de Esaú. Era o rosto de Esaú.
Porque senão não faria sentido ele lutar, né? Não faria sentido ele lutar. Mas é isso aí. Hoje a gente vai ficar por aqui, né, Bruno? Porque senão a gente também vai falar muito aqui dessa parte de Diná e os siquemitas, mas não faz tanto sentido, né, dentro do nosso contexto agora, essa parte, né, de que enfatizar sobre Diná. O que a gente tem que falar mesmo é sobre a traição aqui, que é a parte que eles mais deixaram exalada do exemplo que eles tiveram, né? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez para poder estar meditando na Tua Palavra, Senhor. Te pedimos, Pai, guarda no nosso coração as Tuas palavras, Senhor, para que a gente jamais se desvie e se esqueça delas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Tchau, tchau. Tchau.